Vamos começar mais uma gravação. Olá pessoal, hoje estamos aqui mais uma vez com o Jack para fazer a regravação de dois vídeos, um sobre a Coreia do Norte e outro sobre a Catalunha. A gente já acabou de fazer o vídeo da Coreia do Norte, já estamos até meio que cansados da atividade intelectual envolvida, né? Muita informação. Foi uma conversa que durou mais ou menos uma hora sobre a Coreia do Norte e temas relacionados. E agora vamos tratar da região da Catalunha. Mas antes disso, para quem não conhece o Jack, por favor, se apresente aí mais uma vez. Olá pessoal, me chamo Jack Neto. Eu sou formado em Relações Internacionais, já atuei como diplomata civil e é isso. Já estive envolvido em alguns outros vídeos com o Fábio também. É, sempre que o assunto vai para a política internacional, como eu não sou dessa área, né? Minha formação é em psicologia, eu recorro ao colega Jack aí, pois é a formação dele e nada melhor do que a gente poder conversar com alguém que tem experiência no assunto, tem uma formação acadêmica no assunto, né? Assim a gente evita cair nas garras de achismos. É claro que para uma conversa em que abordasse todos os aspectos relacionados a esses assuntos, nós precisaríamos de um painel com diversas áreas, historiadores, advogados para a área de direito internacional, especialistas em estratégia militar, enfim, seria um painel enorme porque economistas, as situações são sempre muito complicadas, né? Tanto na questão da Coreia do Norte quanto aqui nessa questão da Espanha e Catalunha. Deixa eu só esclarecer o porquê das regravações. O primeiro vídeo ele foi regravado, me refiro da Coreia do Norte, porque quando eu fiz o upload no YouTube, o meu áudio por algum motivo sumia, ele ficava muito baixo, então eu tive que tirar o vídeo e seria trabalhoso demais editar praticamente uma hora e meia de vídeo, recortando várias vezes e aumentando o volume de trechos individuais. Cada vez que eu falasse eu teria que recortar, aumentar o volume, enfim, seria um pesadelo, então mais fácil a gente regravar e quem sabe acrescentar mais material. Acho que dessa vez a gente conseguiu colocar um pouco mais de informação num vídeo que está mais ou menos com a mesma duração, mas que eu acho que ele acabou saindo mais rico, né? E o segundo vídeo, que era a primeira versão desse vídeo da Catalunha que a gente está regravando agora, houveram dois pequenos problemas com ele. Um, durante a gravação, houve alguma falha aqui na minha parte, eu parei de receber o áudio e o vídeo. A gravação continuou, vocês podiam me ouvir falando, eu acho que caiu aqui, deu algum problema, enfim. Talvez até tenha usado algum palavreado mais expressivo para mostrar a minha emoção no momento, né? Com a frustração de repente o problema aparecer do nada, né? Então, dessa vez eu espero que não ocorra nada do tipo. E um outro probleminha, porque nós já estávamos cansados. O vídeo foi gravado à noite, depois de um dia de trabalho. As pessoas estão cansadas e quando estamos cansados temos uma tendência maior a cometer erros. Também estamos um pouco cansados agora porque acabamos de sair do vídeo da Coreia. Mas pelo Mas menos é de tarde, né? já não é tão tarde. O outro a gente estava gravando, eram umas 10 da noite, por aí. Sim, exatamente. Então, o cansaço era muito maior, né? Vocês vão ver as conversas separadamente, apesar de nós estarmos gravando um logo após ao outro, né? E nós vamos tentar ser mais concisos, mas não prometemos nada, porque são assuntos complicados. E como já falamos no outro vídeo, o Jack, como
já deixou claro isso na área dele. Quando você fala em relações internacionais, você não consegue falar isoladamente de apenas um problema, porque um problema puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Então é um efeito dominó, né? Mas se você quiser, Fábio, você pode também fazer uma bateria de perguntas e eu estou aceitando ela. Eu vou tentar fazer, mas como não é a minha área, fica complicado formular perguntas, né? Porque o meu conhecimento sobre é limitado, né? Não é a minha área de estudo. Então, para você formular uma pergunta interessante, produtiva, é necessário um certo grau de conhecimento, uma certa profundidade, que muito provavelmente vai me escapar. Eu vou fazer o possível, mas é sempre complicado a gente falar de um assunto que não é a nossa formação, né? Mas vamos fazer o possível aqui. Principalmente da minha parte, porque não é a minha formação. Bom, as fontes relacionadas que eu achei corroborando o que estamos falando vão ser deixadas na descrição. Vocês já podem ver na tela vários mapas que estão sendo deixados. Temos 2 mapas falando sobre a situação da Espanha durante a Guerra Civil, que é algo muito pertinente a essa questão atual agora, que nós vamos abordar durante o vídeo. Temos também 2 mapas mostrando as províncias, um mostrando todas as províncias da Espanha e mostrando Portugal também, né? E outro mostrando claramente a Espanha e o território que seria o território independente da Catalunha, e por enquanto é a província da Catalunha. Vai ser feito agora na Espanha, no dia 21, uma votação para efetivamente se ter uma decisão que o governo espanhol aceite nesse sentido. Porque a primeira votação ela foi considerada inconstitucional, pois ela foi feita sem nenhuma participação do resto do governo da Espanha, né? Foi algo completamente independente, feito pela organização ali que administra a província da Catalunha, né? E esse STF agora está lidando com algumas questões legais por causa dessa declaração de independência, né? Temos julgamentos aí que ocorreram entre esses 2 processos e estamos vendo a situação se desenrolar. Ainda não temos uma resolução definitiva, porque essa vai acontecer apenas no dia 21 e na data que estamos gravando, hoje é 17 de dezembro, ainda temos 4 dias até essa votação ocorrer, até que tenhamos os resultados apurados, isso seja divulgado, aproximadamente uns 5 dias, né? Daqui até essa questão estar sendo veiculada da resolução. Bom, então vamos a uma outra questão que também vai ser relevante aqui, não tanto quanto na relação ali da questão da Coreia, é a armadilha de Tucídides. Nesse caso, teríamos ela se apresentando pelo questionamento estabelecido pela independência da Catalunha em relação à autoridade do governo da Espanha. Outras províncias espanholas, né, também têm desejo de independência. Isso poderia ser, se essa independência ocorrer, isso pode incentivar essas outras províncias a se manifestarem. E uma província que tem um histórico bem triste
e violento nesse sentido é o território basco, o País Basco. E essa é uma complicação possível que pode vir desse processo agora da Catalunha, né? Província da Galícia também. O que é essa armadilha de Tucídides e quem foi esse Tucídides? Primeiro, quem foi ele? Ele foi um historiador e general grego que participou e escreveu a respeito da Guerra do Peloponeso. As conclusões e os relatos dele são relevantes até hoje, porque o que ele descreveu é uma situação que se repete continuamente na nossa história, onde a emergência de um poder ameaça a hegemonia de outro já estabelecido. Bom, pessoal, o Fábio, eu mencionei sobre a armadilha de Tucídides numa das gravações e nós estendemos para isso, e ele também adorou a explicação da armadilha. Ela tinha me fugido a primeira vez, eu não tinha pensado nela, mas sim, é uma coisa que é muito importante a gente ter em mente essa questão do status quo, né? A manutenção versus a renovação do panorama. O que acontece? A armadilha de Tucídides, ela é menos aplicável para falarmos, no caso agora, do que estamos falando da Catalunha. Menos aplicável do outro vídeo que nós regravamos agora. Sim. O exemplo da China e da Rússia é um exemplo mais clássico da armadilha de Tucídides, mas ela pode também ser aplicada nesse caso também de outras maneiras. Sim. Por quê? Ela funciona da seguinte forma: você tem um Estado que ele é uma potência hegemônica e, no caso, você tem uma potência hegemônica que não precisa ser uma potência hegemônica, mas uma potência em ascensão, começa a questionar a autoridade desse Estado, começa a contestar a autoridade desse Estado e seus poderes, e quer também se tornar uma potência hegemônica igual ao outro Estado. E você começa a ter confrontação entre esses dois estados. Ela é chamada armadilha de Tucídides porque Tucídides foi o primeiro a relatar sobre isso na Guerra do Peloponeso, entre Esparta e Atenas. E entre a liga das duas cidades-estados, e isso é o qual cada um liderava. Como ele foi o primeiro, eles deram essa atribuição à armadilha de Tucídides porque muitos historiadores começaram a reparar que isso sempre aconteceu na história da humanidade. Você sempre tem um Estado mais forte. Esse Estado, por algum momento, ele cria coalizões contra ele. Essa coalizão tem uma liderança e essa coalizão vê-se de colocar abaixo esse Estado. Ou então se forma um outro Estado, através do enfraquecimento desse Estado mais forte, começa a contestar esse Estado mais forte e a derrubar esse Estado. Até mesmo se originando por frações e fragmentos desse outro Estado mais forte, que seria uma alternativa e poderíamos até falar com relação ao caso da Espanha, numa possibilidade da Catalunha se separar da Espanha. Poderíamos dizer que uma Catalunha se separando da Espanha, poderia simplesmente se tornar um questionador ou um contestador da hegemonia, da soberania espanhola sobre as províncias ao qual ela reside. E isso eu também falo dos Países Bascos, Galícia e outros territórios da Espanha. Sim, que a Espanha, apesar dela ser um país, na maioria de sua história, relativamente estável, né? Você tem diferenças de identidade étnica na população espanhola, né? Você tem identidades regionais muito fortes em algumas províncias. O que acontece que nós temos que reparar que a Espanha, Península Ibérica como um todo, isso é muito comum em áreas que foram muito marcadas por conflitos e zonas de guerra. E a Ibéria, ela foi um lugar muito marcado por zonas de conflito e zonas de guerra por muitos momentos na história. Você teve
Também isso acontece também na região da Coreia, mas aqui é muito mais forte. Por que muito mais forte? Porque você teve o período da Reconquista na história da Ibéria, que foi quando a Ibéria, muito dela havia sido ocupada pelos islâmicos. O Califado Abássida ocupava grande parte da Ibéria durante o século século 8 depois de Cristo. Grande parte da Ibéria era ocupada. Os francos conseguiram contra-atacar o Carlos Martelo, Carlos Magno. Eles conseguiram contra-atacar território ibérico, conseguiram retomar parte do território e começou a dar apoio aos remanescentes dos estados visigóticos que sobreviviam à expansão do califado abássida naquela região. E isso nós estamos falando de história de 1.200 anos atrás, 1.300 anos atrás. Então é muito tempo. O que se chama Reconquista? É a palavra usada tanto por portugueses como espanhóis, que foi, no caso, a retomada por estados cristãos da Ibéria. A Ibéria deixando de ser islâmica para voltar a se tornar cristã, como ela era na época dos reinos visigóticos da Ibéria. Então, o que acontece? E da época que também havia influência bizantina naquela região, influência romano-oriental, me preferi. Então, o que acontece? Essa reconquista... Se quisermos voltar um pouco mais, ainda podemos falar... mas aí já estou voltando demais. Poderíamos até falar da influência romana propriamente dita. Se você quiser, podemos até falar da influência poenícia, né, lá na região também, que é os colonos poenícios, antes de Cartago. Sim, é uma região de uma história muito extensa, né? História registrada muito extensa. Então, vamos com um pouquinho de paciência aí, né? Exatamente. No caso, mas é bom começarmos pela Reconquista, porque é onde mais bate as questões atuais. E o que acontece? Isso não ficou muito bem definido. Essas expansões, elas aconteceram, você teve vários reinos que se formaram e vários reinos que se romperam na região da Ibéria. Você teve o reino das Astúrias, que foi quando os estados visigóticos ganharam mais força em frente ao califado abássida, quando os francos, liderados pela dinastia de Carlos Martelo, Carlos Magno, conseguiram dar o apoio necessário aos ibéricos. E o reino das Astúrias, ele começou a retomar território, ele começou a retomar vários territórios perdidos, também com o apoio dos francos, quer dizer, dos estados vassalos dos francos que eles começaram a criar naquela divisória dos Pirineus. Só que o reino das Astúrias caiu e começou a se formar novos reinos. Você teve o estado de Leão, você teve o condado de Portugal, que se formou no estado de Portugal. Foi o primeiro estado moderno da Europa. E você teve... E aí o que aconteceu? No final das contas, a Ibéria começou a voltar a se tornar em mãos cristãs. Mas muito desse passado de confluência de tribos que vieram migradas do fim do Império Romano do Ocidente, da Germânia, e se isolaram naquelas regiões. Ao mesmo tempo, influências islâmicas naquela região, influências de povos locais. Por mais que os cristãos estivessem ganhando a guerra, que até era considerado status de cruzada para os católicos, a reconquista da Ibéria, isso ficava muito mal entendido, certas agrupações populacionais naquela região. Não na região de Portugal, na região de Portugal isso ficou muito bem consolidado, mas na região da Espanha, Países Bascos, Galícia e outros territórios, isso ficou muito mal resolvido.
Pode falar. É porque aí temos a questão da geografia da região, né? A influência islâmica na Península Ibérica, ela foi sentida com mais intensidade no sul. Tanto o sul de Portugal quanto o sul Sim, da exatamente. Espanha. As províncias mais ao norte não foram tão afetadas, né? Ainda tinha uma certa proximidade, uma certa influência, mas não chegaram a cair sob o regime islâmico, né? Sim. Então, isso levou a uma formação de identidades regionais muito diferentes de uma província para outra. De etnias diferentes, dialetos e línguas diferentes de cada povo. E essas identidades, dialetos, línguas existem até hoje, né? A razão dessa tentativa de separação da Catalunha é diretamente ligada a isso, não tem como fugir. Agora, chegando na Catalunha, Fábio, nós podemos falar o seguinte, isso começou a tomar... Só uma coisinha, mas não é só a Catalunha, essa identidade pode ser Sim. vista também no País Basco e em diversas outras províncias que também têm esse desejo de independência. Sim. Né? Inclusive a Galícia, que vocês podem ver aí no mapa, tá? Continua, Jack, desculpa. Quando chegou na Renascença, lá para o século XV depois de Cristo, a Reconquista estava no seu final. Havia um último estado islâmico, que era o estado de Granada, na região da Ibéria, e nisso que você tinha o estado de Granada, você também tinha outros estados. Você tinha o estado de Castela e você tinha também o reino de Castela, o reino de Aragão e o reino de Navarra, que ele ficava nos Pirineus, naquela região. Eu tenho um mapa já mostrando todos eles: Castila, Navarra, Aragão e Catalunha. Próximo ao Países Bascos. E o que acontece? Basicamente, Castela finalizou a reconquista da Ibéria, terminou com o estado de Granada naquela época. Algum tempo depois você teve a união das duas dinastias ibéricas de Aragão e de Castela, e Navarra entrou no meio e se formou a partir dessa união a Espanha. A Espanha formou-se dessa união, que se formou bem no final do século XV depois de Cristo. Mais para frente você tem a União Ibérica em definitivo, que Portugal se une com a Espanha, mas depois ela ganha a sua independência novamente e se mantém dessa maneira até hoje. O que aconteceu? Basicamente, você na região da Espanha, você teve uma relação muito boa, bastante estável por muito tempo daquela região. Você tinha muitas etnias e dialetos que ainda se mantinham muito fortes nas suas presenças, que eu havia mencionado no começo desse vídeo. Você tinha os galegos. Tem galego que até hoje que se diz português, que não diz que não é espanhol coisa alguma, que diz que é português. Outros galegos que falam que na verdade eles são galegos mesmo, entendeu? Tem isso hoje em dia. Você tem o povo basco, que é no extremo norte, que eles remontam-se à ancestralidade germânica, à ancestralidade celta, Ô, Jack, vem um pouquinho mais pro meio, porque você está quase entrando no mapa ali da Guerra Civil que você me mandou. E também é o estado de Navarra, e assim por diante. Eles remontam a esse passado. E finalmente nós temos Catalunha. Catalunha, eles remontam a essa ancestralidade de Aragão, a essa herança do estado de Aragão. Então, esses três são os mais expressivos pontos de separatismo que você tem e de focos de separatismo na Espanha. Esses três são os mais predominantes. Espera aí. Catalunha, Basco, Aragão... Não. Catalunha é Aragão. Você está juntando Catalunha e Aragão. Beleza. O terceiro é a Galícia.
da Terceira Galícia. Como Tá, vocês não, podem era só ver, para saber onde é que, qual que... Você falou 3, eu estava pensando em 4, porque eu estava colocando... Apesar de o país de Aragão, né, a província de Aragão atualmente, estar relacionado com a Catalunha, eu estava colocando separado porque a independência da Catalunha agora não inclui o território de Aragão, né? não inclui, não inclui. Então eu estava deixando separado. Na minha perspectiva seriam 4 focos, mas esse Não, quarto não, foco que seria o foco, Aragão, ele o foco estaria associado, mas não agora nesse momento. o foco de Catalunha e Aragão se interligam, Sim. Mas Então, a província de Aragão, ela não está questionando ela não está pedindo independência agora. Ela não está relacionada a essa independência, esse processo agora. sim, exatamente. Só a província da Catalunha. Mas continua Então, aí, desculpa. não, sem problemas. Então o que acontece? Isso ficou muito. Esses focos eles ficaram muito desacordados por séculos. Você não, durante o período que a Espanha se tornou um império colonial, ultramarítimo, você não tinha muito essa problemática acontecendo naquela região. Isso reacendeu com a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola, isso fez isso se reacender. Você teve os galegos dando apoio para os nacionalistas do Franco, a República Espanhola, você teve Catalunha dando apoio para a República Espanhola, você teve os bascos... Catalunha e Aragão estavam juntos, né? Catalunha e Aragão estavam juntas dando apoio para a República Espanhola, apesar que Aragão caiu rapidamente. Né? Aragão não demorou muito tempo. Porque a Catalunha ela fica mais... uma área de fronteira mais isolada, então exatamente. Aragão era muito mais exposto, né? Aragão já era mais vulnerável naquela situação. E os Países Bascos ficaram divididos. Você teve uma parte que ficou do lado dos nacionalistas e uma parte que havia ficado do lado da República Espanhola. Isso que a gente está falando dessa progressão da Guerra Civil Espanhola, isso está tudo na tela nos mapas, tá? Vocês podem ver, inclusive, tem um mapa dividindo por meses nos anos de 36 e 37, mostrando o conflito, as diferenças. Foi uma guerra que ela foi chamada de um ensaio da Segunda Guerra Mundial, porque você teve voluntários, até onde se sabe, soviéticos da Brigada Internacional, você teve voluntários italianos, e, se eu não me engano, também tiveram voluntários alemães também que foram para esse conflito. E também você teve financiamento dos dois lados, tanto da União Soviética quanto do financiamento dos governos fascistas europeus, tanto alemães quanto italianos, para o efetivo de guerra, tanto dos nacionalistas quanto do lado da República Espanhola. Porque era uma questão de promover uma propaganda da sua própria ideologia, né? Era uma questão de propaganda. Expandir a sua influência. Expandir a influência, propaganda e, além disso tudo, também testar armamentos para a Segunda Guerra Mundial. Também foi isso também. E o que aconteceu? Esse conflito ele durou até 1939. Ele também, temos que lembrar que teve a gripe espanhola nesse período também. Você teve um país que também foi afetado pela gripe espanhola. Picasso também fez menções a essa questão também. Então, a Espanha saiu muito arrasada do século XX. Eles até não participaram da Segunda Guerra Mundial. Não tinha condições. Diretamente porque eles não tinham condições. Eles passaram por uma crise da gripe espanhola que matou milhões de pessoas. Fora todo o prejuízo envolvido na Guerra Civil, né? A reconstrução. Prejuízo da Guerra Civil, que ela foi também sanguinária, matou outros milhões de pessoas. Então eles não tinham condições para entrarem de frente no conflito, entende? Eles estavam cansados e exauridos da guerra, de duas situações horríveis. E o que acontece? Vamos dizer que isso também contribuiu para fazer uma reignição reignição foi foda.
fazer É o cansaço. Exatamente. Fazer uma reignição de certas disputas regionais e de certas antipatias regionais, entende? Umas com as outras. E a Catalunha está inclusa nessa situação também. Países Bascos, você teve uma acentuação muito forte dos Países Bascos e de uma necessidade de separação no século XX, durante a década de 70, a década de 80, você tinha grupos terroristas Sim. naquela região atuando. E não só na década de 80, agora nos anos 2000 tivemos mais um atentado terrorista basco. Você ainda tem atentados terroristas deles até hoje, eles não cederam, mas agora podemos dizer que está mais a menos do que estava anteriormente. Estava bem pior. Mas dependendo de como essa situação da Catalunha se resolver, a gente pode ver mais problemas com relação aos Países Bascos. Né? Aos Países Isso Bascos, pode reacender o ânimo deles. Com certeza, aos Países Bascos e a Galícia também. Também podemos mencionar isso. Então, falando da Catalunha em si, o que eu digo é que Piedimonte ele perdeu um pouco de influência desde aquela situação que aconteceu alguns meses atrás com ele. Ele perdeu o cargo que ele tinha, o Piedimonte, ele era o governante da província da Catalunha, né? Ele administrava a província sob a autoridade, é claro, do governo espanhol, porque ela é uma província espanhola, mas ele era o líder ali da região. E ele fez uma votação que foi considerada inconstitucional, porque levava a questão de independência e questionamento da legislação espanhola, enfim, questões constitucionais. E foi uma decisão unilateral, não houve nenhuma tentativa de diálogo entre as partes, né? Opa! Sim, e Fábio, nós temos que também ver a nossa perspectiva que temos para as eleições. Pelo que está vendo, o Partido dos Unionistas, liderado por Inés Arrimadas, está com 24% das intenções. Em segundo lugar, o RSC, pelo vice-presidente que está aprisionado, Oriol Junqueras, está em segundo lugar. O terceiro partido, que é o Juntscat, liderado pelo Carles Piedimonte, que está exilado em Bruxelas, é o terceiro colocado das eleições para o parlamento, as pesquisas de intenção de voto. Quarto colocado, socialistas do PSC, liderados por Miquel Iceta. E quinto colocado, você tem os radicais pró-independência. E o sexto colocado das eleições para o parlamento, você tem... Qual é o nome? Peraí. Sexto colocado, você tem o... de Pablo Iglesias Podemos, que ele é o que está mantendo o referendo, mas rejeita a independência. Bom, e sobre a questão do referendo, uma outra coisa que a gente tem que destacar desse primeiro referendo que foi feito é o seguinte: a maioria dos votos foi pela independência. Porém, foi uma minoria da população que foi votar. O voto não era obrigatório e a maioria das pessoas, por um motivo X, Y, Z, não foi às urnas votar. Então, aqueles que foram votar falaram pela maioria da população. Sim, foi uma minoria da população falando pela maioria, o que em si ainda é democrático, né? Mas nós temos que também prestar atenção em uma coisa também aqui, Fábio. O Partido Popular, que é o partido do Mariano Rajoy, ele está com 5% das intenções de voto para o parlamento e ele é o último colocado, tá? Ele é o último colocado.
E a maioria do parlamento catalão requer 68 cadeiras, de 135. É o que está falando aqui. Essas informações eu vou colocar, que o Jack passou e diversas outras vão estar na descrição do vídeo. Tá? Eu ainda não tinha feito o levantamento agora das pesquisas para essa próxima eleição. Ele já adiantou meu trabalho. Obrigado, Jack. Eu já tinha... Mas... Eu tenho minha questão, né? Minha área, Fábio. Eu tenho que caçar sobre isso. Ah, sim, sim, sim. Mas é uma coisa que, se você não tivesse feito, eu teria que fazer, não teria escapatória para poder apresentar as informações aí para todo mundo. Mas então, temos essa questão que a gente já falou, que é extremamente complicada, das identidades regionais, né? Muitas vezes as pessoas que vivem nessas províncias, elas se identificam primeiro com a identidade regional e não exatamente como sendo espanhol, né? Isso cria uma certa instabilidade. É claro que tem pessoas que nessas regiões que vão se identificar primeiro como espanhol e depois como da província, mas isso é exatamente a razão da instabilidade dessas regiões, né? Se há independência ou não, qual é o desejo da população. Isso é muito comum na Europa, né? Você tem muitos locais na Europa, salvo alguns países que estão uma nacionalidade mais consolidada, feito a França, feito Portugal, e mais ou menos dizendo a Inglaterra, não estou falando Reino Unido, eu falo Inglaterra, tá? Não falo Reino Unido, eu falo a Inglaterra também é consolidada nessa parte. Você tem muita ligação do regional com a população. Você não tem tanta ligação, tanta expressividade com o eu nacional em muitos locais na Europa. Sim, a própria Alemanha, você tem a questão da separação Boêmia. Da Boêmia, né? Bavária, blá. Exatamente. A Itália, você também tem essas questões de regionalismos na Itália. Sim, Veneza, por exemplo, está querendo fazer um referendo para a independência, que é vendo Catalunha fazendo, os venezianos também querem fazer referendo para sua própria independência. A resolução dessa situação na Espanha vai ter consequências muito profundas, não só pela Espanha, né, independente do resultado, seja ele qual for a independência ou não. Isso vai ter um impacto profundo, não só para a Espanha e para a Catalunha, mas para toda a União Europeia. O que acontece é que isso mostra rachaduras na União Europeia, né? Esse regionalismo, essa questão de querer fazer independências, por exemplo, a Escócia em relação ao Reino Unido e desfazendo o Reino Unido, eles também estão querendo tornar-se independentes. Mas essas fraturas, esses problemas, a gente pode até falar que eles já haviam sido levados a público pela questão do Brexit, né? Sim, o Brexit isso também demonstra, mas o que acontece? Foi aquilo que eu tinha te falado no outro vídeo. No caso do Brexit, você ainda tem uma questão que é a questão geográfica, que a natureza insular do Reino Unido. A geografia da Grã-Bretanha não atrapalha tanto a União Europeia como um todo com a questão da sua separação do resto da Europa, com que o andamento do que eles fazem no dia a dia, tanto de comércio e outras questões de infraestrutura. A Catalunha fica no meio do caminho. Exatamente. A Catalunha ela fica num ponto que ela tem uma ligação comercial, interligação comercial da resto da Ibéria, que é tudo região da União Europeia, para o Mediterrâneo, que boa parte do Mediterrâneo tem vários países muito influentes a Catalunha. Exatamente. E você tem também a França logo acima, que é um dos grandes parceiros da União Europeia. Então, a Catalunha ela fica num ponto muito estratégico
tanto comercial, tanto econômico, tanto comercial, quanto também de ligação geográfica para a União Europeia. E a União Europeia ela foi clara, assim como ela fez com a Escócia. Numa questão de independência, esses países, digamos, essas regiões, se tornarem países, eles não estão automaticamente aceitos na União Europeia. Não estão. Os Carlos Piedmonte, ele estava falando a questão que teria o apoio da União Europeia. Não é assim. Não é assim que funciona. Eles teriam que passar por todo um processo de admissão à União Europeia, de equalizar a economia regional com a União Europeia e assim por diante dar procedência a participar da União Europeia. Então, eles fazendo isso não teria benefício imediato. Essa independência deles, essa fraturação e de querer permanecer não teria benefício imediato. E essa questão econômica, eu vou colocar na descrição alguns links falando exatamente dos prejuízos para cada um dos lados, né? Do que ficaria para a Espanha, do que ficaria para Catalunha, né? Os prejuízos e ganhos que haveria para cada um dos lados, porque essa é uma situação muito complexa. Nós temos instituições não só financeiras, mas instituições acadêmicas sendo movidas de um lado para o outro, porque você tem acordos internacionais sendo envolvidos aí, você tem investimento da União Europeia que havia sido feito em uma instituição na região da Catalunha, porque ela era parte da Espanha e a Espanha é parte da União Europeia. Mas com a separação da Catalunha, da Espanha, essa também se separa da União Europeia, como o Jack já falou, e isso leva a complicações nesses acordos. Você tem instituições financeiras, empresas que sofreriam perdas muito grandes. A Catalunha, além de ficar isolada inicialmente numa situação dessa, com um país feito a Espanha que não iria gostar nada de uma separação dessa, você, além de ficar isolado, você também tem uma situação de crise econômica que já se criou naquela região só por causa da ameaça. Só ameaça de separação. Você tem empresas e investimentos naquela região, na região de Barcelona e da Catalunha como um todo, que se moveu para outros lugares da Espanha ou para a França. Então, é uma região que você tem um aumento muito grande do desemprego e você tem crise econômica já acontecendo naquela região, ainda mais agravada por causa disso. A Espanha já estava passando por uma situação de crise econômica. Sim. Muito acentuada, muito aguda. E agora, aquela região especificamente está sofrendo ainda mais. E é aquela coisa, apesar de que pessoalmente nós não temos nenhuma relação direta com essas alegações, né? A gente não tem um interesse direto nessa questão, não é de tanta relevância, né? No sentido de que não temos um investimento, nem da minha parte, nem do Jack, nesse processo. A gente não pode deixar de exprimir as consequências desse tal processo, porque isso já está levando e vai levar a um agravamento da situação na região. Inclusive como nós havíamos falado na outra vez no vídeo, Fábio, no outro vídeo, a Catalunha, ela, por exemplo, ela já começaria como um país endividado. Sim, uma das mais importantes instituições financeiras dela, o Banco Sabadell, já estava transferindo. Quando começou essa conversa de separação, ele já, a gente vai mudar a nossa matriz para o território espanhol, não dá para a gente ficar aqui, né? Então, isso é algo muito sério.
E ele não foi o único. Diversas empresas tiveram que fazer isso por causa de uma questão da estabilidade, né, financeira dessas instituições. Sim, e o que acontece? Basicamente, a Catalunha já começaria como um Estado endividado. Sim. E você já começar como um Estado endividado é muito ruim. Né? Sem acordos comerciais nenhum. Sem nenhum acordo. Ela vai estar começando. Não é nem começar do zero, como você falou, é começar endividado. Você começa com uma série de débitos em relação ao governo espanhol, a perda de todos os acordos comerciais, porque ela não é mais parte da Espanha, ela não é mais parte da União Europeia, ela teria dívidas com estes, né? Porque houve investimento tanto do governo espanhol quanto da União Europeia no território catalão, que teria que ser retornado, enfim. E tem dívidas também da questão fiscal europeia, que está se deteriorando, também tem isso. E o processo de integração à União Europeia seria algo que, na melhor das hipóteses, levaria anos. No mínimo 3 anos, isso sendo bondoso. Bem bondoso. Dá para... dada a complexidade de todos os tratados, todas as negociações envolvidas, poderia se falar em um período bem maior do que isso. E você, por exemplo... Não, sim, eu falo 3 anos numa situação otimista. Ideal. Exatamente. Você tendo, por exemplo, passagem no parlamento, convencendo a Espanha, que isso é o mais importante, entendeu? Todo mundo agindo como amiguinhos, né? Exatamente. Se todo mundo tiver interesse comum e a coisa andar para esse lado... Exatamente. Mas eu posso te dizer que, realisticamente falando, você nunca teria isso acontecendo, porque a Espanha não iria aceitar uma coisa dessa. E todo mundo sabe que não só o povo ibérico é um povo muito passional, e a gente herda muito disso aqui no Brasil também, né? A gente sabe que essas questões envolvem muito o emocional das pessoas quando você fala em identidade, né? Essa questão nacionalista, de como a pessoa se vê. E quando você envolve emoção, as pessoas tendem a não agir de uma forma tão racional. Então, uma conclusão rápida, preto no branco, disso é praticamente impossível, né? Exatamente. Mesmo a questão voltando um pouquinho à questão do Brexit, as negociações para a Inglaterra sair da União Europeia, todos os tratados, todas as mudanças que eles tiveram que fazer, é um processo que também vai levar anos. E aí estamos falando das duas partes quererem se separar, né? A União Europeia, respeitando o desejo de uma parte da população da Inglaterra que votou nesse sentido, uma parte da população inglesa amargando por não ter concordado com isso, mas tendo que aceitar, né? Então, essa é uma situação que, apesar de ser mais simples que essa situação da Catalunha, ainda assim é muito complicada. Vale lembrar também as acusações que o governo russo tinha envolvimento com a questão da Catalunha, da separação. E não só o governo russo, o governo da Venezuela. Sim, o governo da Venezuela. Né? E foi aquilo que eu tinha falado no outro vídeo pra você, né, Você tá se escondendo atrás do mapa outra vez, hein, cara? Tá bom. Olha lá. Tá, agora tá melhor agora? Tá. Fica melhor pra sentar na cadeira nessa posição, entendeu? Sim, não, é que conforme você girava a cadeira, né, você ia direitinho, você ia se escondendo atrás do mapa que eu deixei ali no cantinho. Entendi. Né? Então, mas então, Fábio, como eu tava te dizendo, no caso russo, foi aquilo que nem eu te falei no outro vídeo. Existe alguma possibilidade, podemos dizer que é vantagem. Tudo que acontecer de fracionamento na União Europeia é lucro para a Rússia.
Por que é lucro para a Rússia? Porque a União Europeia como um todo está impondo sanções econômicas para os russos. Foi que nem nós falamos na outra vez, não é algo que, vamos dizer, digamos, seja o topo da cadeia alimentar numa possibilidade de afazeres do serviço de inteligência secreto dos russos. Tá? Eu acho que, como nós tínhamos falado, os russos têm muitas outras prioridades acima disso. Sim. Mas nós não podemos descartar a gente não pode descartar completamente a possibilidade. Exatamente. Mas agora, no caso do governo da Venezuela, talvez seja um pouco de exagero. Né? Você acha? Pô, eu não quero fazer pouco da Venezuela, mas a gente sabe muito bem que o serviço de inteligência da Venezuela é algo altamente influente no mundo inteiro. Né? Eu falo um pouco porque eu estou dizendo um pouco para você, Fábio, porque até esquema de corrupção da Coreia do Norte com o Brasil já descobriram. Então nada é impossível, entende? Mas no caso nada é impossível, tudo bem, mas até a gente conseguir provar essas alegações, né? A coisa é difícil. Exatamente, é difícil. Tá, então é meio complicado. Mas realmente a Rússia se sairia bem numa situação dessa. Teve um tempo atrás que eu tava... coisas da internet, pérolas que se vê sem preço. No caso foi um vídeo do Facebook. Um cidadão, ele aqui no Brasil, ele estava gravando um vídeo em frente... Qual era o país? Eu acho que era alguma coisa relacionada se não me engano, a Palestina. E o cidadão estava lá, um brasileiro completamente alucinado, gritando a plenos pulmões que aquilo era um sinal da presença do Estado Islâmico aqui no Brasil. Então você tem os maiores absurdos sendo falados por aí, pelas pessoas mais ignorantes, sem nenhuma corroboração, né? Eu vou explicar. Eu estava querendo até explicar para o Fábio o seguinte agora, que nem nós tínhamos falado no outro vídeo, o porquê da questão russa. Os russos eles têm dado muito apoio a movimentos nacionalistas ultimamente na Europa. A Le Pen, que teve a eleição esse ano na França, boa parte da campanha dela teve financiamento russo. Isso que eu estou falando para vocês não é algo por baixo dos panos. Isso é provado por causa que você tem que mostrar da onde vêm os seus financiamentos de campanha eleitoral. Parte do financiamento da Le Pen veio de investimentos russos. Eu não estou questionando que haja um envolvimento principalmente da Rússia. Da Venezuela eu questiono sim. Questiono bastante. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, no caso de movimentos nacionalistas na Europa, você tem apoio da Rússia a esses movimentos nacionalistas. A da Le Pen, que ela até inclusive já teve encontros e conferências com o Putin ano passado, é o melhor exemplo disso, entende? Não é o único, você tem outros exemplos de nacionalistas, a ascensão de movimentos nacionalistas na Europa tendo apoio e financiamento russo, mas o da Le Pen é o melhor que nós temos de amostra agora. É aquela coisa, o Putin, a gente pode ver que ele tem certas pretensões em relação a reconstruir o território da antiga União Soviética, né? A gente vê vários movimentos dele em relação a uma certa expansão do território russo. Talvez não chegue nos pontos de realmente tentar restabelecer toda a União Soviética, né, em termos de território,
mas a gente vê que a questão da Crimeia, né? O que podemos dizer é o seguinte, no caso da Catalunha, E, só... rapidinho, só para encerrar. Então, essa questão da Rússia se envolver numa tentativa de enfraquecer o bloco europeu é muito evidente, é interessante para ela, porque a primeira oposição que ela vai ter nesse sentido é o bloco europeu. Né? Sim, é um dos locais que eles fazem comércio, ao mesmo tempo que é o de gás, mas ao mesmo tempo é um dos locais que está fazendo sanção econômica a eles. Sim. Então, e que galgou territórios anteriormente perdidos de zona de influência russa, da antiga União Soviética, que eram desses territórios e estados satélites. E o que acontece? A Catalunha, essa história de movimentos nacionalistas serem apoiados por financiamento russo não é algo a ser descartado. Da Venezuela é bem mais complicado, mas no caso dos russos pode haver algum fundamento. Não é algo que seja comprovado. Essas acusações elas não têm uma corroboração, mas a acusação em relação à Rússia é muito mais plausível do que a acusação em relação à Venezuela. E vale também a gente destacar que essas acusações são feitas por ambas as partes. Sim, né? Exatamente. O governo da Catalunha também acusa a Rússia de se envolver do lado da Espanha. Então, até a gente ter uma corroboração, né, definitiva disso, temos a troca de acusações. Mas em política, vale mais, às vezes, a acusação em si do que a corroboração. Né? Porque você faz a propaganda. E no caso da Rússia, nós temos um Estado que ele está numa situação de, vamos dizer, que está perdendo sua zona de influência. Né? A Ucrânia está se mostrando aí para isso. Aliás, sim, a situação da Ucrânia está voltando a se acentuar, por sinal. É mais um palco que eu acho que vai se tornar bem importante nos próximos anos, né? Que vai chamar a atenção internacionalmente. Eu imagino, pelo andar da carruagem, né? A gente torce sempre para que essas coisas se resolvam da forma mais pacífica possível, mas... é complicado. Bom, já a gente acabou falando de várias dos itens que a gente tinha separado aqui, misturando uma coisa com a outra, né? E eu não sei, tem alguma coisa que a gente ainda não mencionou que você acha que a gente precisa mencionar? Porque eu acho que a gente acabou, em vez de seguindo a ordem, um assunto foi puxando o outro. Tem mais alguma coisa que você veja aí que precisa ser abordado? Não, Fábio, eu acho que nós falamos tudo que nós tínhamos que falar a respeito. Bom, então vamos às considerações finais. Em primeiro lugar, a gente tem que sempre procurar ver as informações, independente da situação que seja, procurar sempre fontes confiáveis, né? Antes de se tirar qualquer conclusão a respeito. Porque sempre existe, não importando qual seja o problema, muitas questões ideológicas, muitos posicionamentos baseados em questões emocionais, em questões de identidade, enfim. Então, independente do assunto que a gente venha a tratar, a gente sempre tem que procurar, para conseguir uma resolução positiva, agir da forma mais racional possível, né? Tentar pensar dos dois lados do conflito para que se possa chegar a um acordo comum e bom para ambas as partes, né? Essa situação da Catalunha, como você já mencionou, Jack,
Apesar de que a gente sempre tem muitas vezes aquela tendência de torcer pelo... me deu um branco na expressão que eu queria usar. O underdog, né? Solução pacífica. Não. É aquela expressão que o underdog, entre aspas, o mais fraquinho da situação, né? O coitadinho, né? Que nesse caso seria a Catalunha. A gente sempre fala, nossa, que legal, tomara que ele cresça forte, né? A gente sempre tende a se identificar em geral com os mais fracos, oprimido, né? Mais fraco, oprimido entre aspas, né? Apesar muitas vezes a gente acabar fazendo isso, a gente tem que pensar racionalmente. A gente tem que deixar esse lado emocional de lado e pensar que qualquer decisão, qualquer resolução que venha a se ter aí vai ter impactos reais, né? E no caso da Catalunha, se mover-se para uma situação dessa pode realmente abrir precedência para outros. Sim, você pode ver isso acontecendo com o País Basco tranquilamente. Eu acho que nós podemos dizer, Fábio, tem uma coisa que nós temos que incluir nas considerações finais, é que muito dessas contendas são motivadas por causa da questão da imigração. Tanto também a questão da crise econômica, porque muitos espanhóis estão desempregados. Acho que 1/4 da população espanhola. Mas essa questão da imigração também é muito relevante. Porque, de certa forma, a gente volta àquela situação que você falou no começo, da questão do cristianismo e o islamismo convivendo. Exatamente. Então, além da questão econômica, também nós temos a questão religiosa, também temos a questão cultural, religiosa, a questão da imigração que se mistura a esse meio social. E mais uma vez temos aquele problema do efeito dominó, que a gente falou tanto na questão da Coreia, né? Em que você tem o conflito no Oriente Médio, gerando um influxo muito grande de refugiados pela Europa toda. Isso leva a um aumento de movimentos ultranacionalistas por toda a Europa. Do Oriente Médio e da África. Sim. E você também tem um movimento de grupos extremistas religiosos aí, como o próprio Estado Islâmico. Na África também temos o Boko Haram, né? Você tem essas questões, e eu coloco a religião aí no caso como uma ideologia, né? Então essas questões ideológicas, sejam ideológicas seculares, no caso de uma questão política, por exemplo, extrema-direita, extrema-esquerda, enfim. Apesar de que eu não gosto de usar os termos direita e esquerda, mas isso é um assunto para outro vídeo. E então essas questões de identidade nacional, identidade ideológica, identidade religiosa, todas elas se misturam e as pessoas são muito emocionalmente envolvidas com a identidade, né? Isso torna a resolução dessas situações muito complicadas, porque as pessoas tendem a reagir de uma forma emocional demais. Esse enorme número de refugiados que chega constantemente à Europa, eles trazem uma identidade completamente diferente do europeu que vive lá. Uhum. E aí chegamos a um outro assunto também relacionado, que nós estávamos conversando outro dia, sobre a questão das pessoas que adotaram a ideologia do Estado Islâmico, vinda de outros países, né? Estamos falando inclusive da questão do Canadá, né? Então, temos um envolvimento mundial com a coisa, né? Você tem pessoas do mundo inteiro se envolvendo de uma forma ou de outra nesses conflitos, e esses conflitos têm um peso mundial.
como você estava falando, isso aí pode ser um estopim para movimentos separatistas por toda a Europa. Sim, e também é aquela questão, né, Fábio? O mundo cada vez mais sintonizado, mais pequeno, né? O mundo está cada vez mais As pequeno. distâncias são menores cada vez mais, A né? tecnologia consegue chegar com muito mais rapidez em todo e qualquer lugar do mundo. O que antes demoravam meses, agora demoram horas. E além de tudo isso, Fábio, nós também temos a questão que a economia mundial está cada vez mais interligada. Você não tem mais aquela questão de, por exemplo, um país ser autônomo. Você agora, cada um é dependente de o que vende, é exportado e importado. Até o Brasil, na verdade, o Brasil ele é o melhor exemplo que nós temos de país que é mais isolado dessa cadeia econômica por causa dos impostos. Mas vários outros países do mundo já têm muito essa corroboração entre exportação e importação e essa ligação econômica entre eles. Apesar que isso se reduziu em termos de números nas últimas décadas, mas continua, não, últimas décadas não, nos últimos anos, mas isso continua muito expressivo e isso tem a tendência de aumentar. E aí a gente chega a uma outra situação preocupante, que historicamente, sempre que a gente vê uma diminuição de comércio, de relações diplomáticas, você tem um risco maior de conflitos. Né? Exatamente. Jack, você está se escondendo de novo atrás do mapa. Você está com Pronto, vergonha na câmera, rapaz? É isso? Não. Vai procurar um psicólogo, vai. Ah, não, eu não vou procurar você, não. Sai pra lá. Eu faço um preço camarada. Não, quero saber, não. Duvido disso. Bom, brincadeiras à parte, né? Cada vez que você tem uma retração de comércio e de comunicação, você aumenta o risco de conflito. Sim. E em um mundo cada vez mais interligado, e apesar de um mundo mais unido do ponto de vista econômico, ideologicamente nós não estamos mais estamos exatamente no oposto disso, porque hoje já não temos mais a divisão em blocos ideológicos como tínhamos na Guerra Fria, onde você era ou capitalista ou comunista, eram dois blocos e não tinha alternativa. Ou você está comigo ou você está contra mim. Agora você tem vários polos de poder. Nós temos a China, nós temos a Rússia, nós temos os Estados Unidos, nós temos o bloco europeu. Podemos falar também do BRICS, né? Porque o BRICS ele tem se mostrado um bloco que tem persistido economicamente, né? Ele tem se fortalecido, apesar de que ele tem problemas a enfrentar, né? Essas questões de China, Índia, Rússia. Não é pra você afastar o seu mapa não, para eu poder usar o canto da tela, não, cara? Ah, cara, peraí. Deixa eu ver, esse mapa aqui, eu vou jogar ele pro outro lado. A gente já tá no finalzinho também. Pronto, eu jogo ele pra cá, ele fica menor, mas eu jogo ele pro outro lado. Pronto, pode encostar ali daquele canto, vai. Obrigado, Pronto, obrigado. você não some mais. Como é bom usar esse canto da tela, cara. Eu tô feliz. O que acontece? Pra puxar o mapa pra olhar, eu tive que diminuir ele, aí ele não fica tão visível o que tá escrito. Tranquilo. Enfim, tá feito aí. Bom, então essa é uma questão que a gente vai ter que esperar pela resolução. Podemos esperar os próximos dias, na verdade. Em questão de até 5 dias a gente vai ter uma resolução disso, a votação ocorre em 4 dias. E é torcer pelo melhor resultado, independente do que seja, a gente tem que esperar pela melhor resolução. A votação é contabilizada em um dia lá na Catalunha, Fábio? Eu não sei. Eu também não. Então eu estou dando um prazo mínimo de 5 dias. A votação é em 4, então digamos que eles consigam em 24 horas fazer essa contagem. Eu não sei se será suficiente, às vezes pode demorar até mais.
Então, entre 4 a 7 dias a gente vai ter alguma resolução. Eu não vejo passando de 7 dias, 3 dias para apuração. Um território do tamanho da Catalunha, eu acho que é mais... Não, eu acho que não passa mais do que isso. Eu acho que nem chega a isso, mas... Enfim. Bom, então... a gente tem que esperar a resolução disso. Esperar que a população Catalunha vá às urnas e faça valer a sua opinião, para que a decisão seja tomada pelo povo inteiro da Catalunha, porque isso é algo que vai ter consequências para todos eles, já tem consequências, mesmo antes da separação, já tem provocado um caos econômico na região, por causa da transferência de empresas de um lado para o outro. Enfim, é uma situação muito difícil. E se eles conseguirem independência, como você falou, Jack, eles vão começar em débito, que é um Estado começar devendo é muito complicado. Os números disso vão estar tudo na descrição. Vocês vão encontrar fontes para isso, para os aspectos históricos. E mais uma vez, para encerrar, nós temos as questões ideológicas. Nós temos um retorno à disputa entre o cristianismo e o islamismo, né? Dessa vez pela chegada dos refugiados, e isso levando a um fortalecimento de movimentos nacionalistas. E isso é uma coisa muito séria ao se falar em Europa, porque os movimentos nacionalistas foram o que levaram à Segunda Guerra Mundial, foi o que levou à Guerra Civil Espanhola. Esses movimentos nacionalistas no século XX tiveram um custo muito grande para a Europa como um todo e até para o mundo. Milhões de pessoas morreram. Né? E isso desembocou em décadas de conflito, porque apesar de alguns desses movimentos nacionalistas, o nazismo, o fascismo, ter caído, você ainda restou com o mundo dividido em dois blocos, o capitalista e o comunista. Né? Então, mais da metade do século XX, podemos falar em 60 em alguma coisa anos, de um conflito ideológico ocorrendo de uma forma ou outra, né? Sim. Então, é torcer para que as pessoas não esqueçam da história nesse momento e ponderem sobre a situação para que evite-se uma repetição de banhos de sangue e desgraças como a gente viu no século XX, independente de como a situação vá se resolver, né? Seja a Catalunha independente ou a Catalunha como parte da Espanha, essa situação precisa de uma resolução pacífica. Essa situação precisa ser bem resolvida. Ela precisa ser bem resolvida, porque se ela não, mesmo que ela seja bem resolvida, ainda existe um risco em relação a outros movimentos na Europa e na própria Espanha. Se ela for mal resolvida, o risco ainda é muito maior com relação a Galícia, a Países Bascos, a outras províncias de outros estados europeus, como Bavária, Boêmia, várias regiões da Itália também tem essas questões separatistas, né? Uhum. Então, é uma questão que, se ela não for bem resolvida, ela vai abrir uma caixa de Pandora que vai levar muito tempo para a gente conseguir fechar, se é que a gente vai conseguir fechar. Né? É uma possibilidade. E dada a situação de retração econômica e comercial que a gente viu nos últimos anos, do que se estabeleceu no começo do século XXI e essa retração nos últimos anos, isso pode tornar o barril de pólvora muito mais instável, né? Porque um conflito influencia o outro, né?
como você estava falando no vídeo da Coreia, você tem a Coreia do Norte falando sobre a Palestina, né? Então você vê uma coisa, a Coreia do Norte sempre teve uma tradição de isolamento diplomático, dessa vez fazendo uma declaração em relação a um outro povo. Em apoio ao povo palestino. E em uma situação que é um barril de pólvora fantástico, né? Essa questão da Palestina, ela é uma questão extremamente complicada. E é só mais um dos muitos barris de pólvora no qual nós estamos sentados atualmente. E como você falou, nós temos um efeito dominó. A gente nunca sabe qual vai ser o dominó que vai bater no outro. E vai levar uma... Um atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Então, sem querer ser alarmista, é uma coisa que a gente tem que manter procurar manter a racionalidade e resolver essas situações para que elas não se compliquem. Podemos dizer, Fábio, que a questão do... Eu agora te digo com certeza, até pegando um pouco essa consideração final e voltando um pouco no vídeo da Coreia do Norte, só um pouco, tá? Uma pitada. Mas essa situação atual que nós temos em contexto mundial é até um pouco pior por causa de certas prerrogativas do que a situação na época dos crises de mísseis, da crise dos mísseis de Cuba. Coreia do Norte, com a arma de hidrogênio dela, com o míssil de hidrogênio dela, tendo isso de facto, tem muito mais impacto e muito mais poder para utilizar, tem muito menos necessidade de ser persuadida a retirar esse armamento, a ser convencido a retirar esse armamento. E além dessa situação de instabilidade, de segurança, que isso gera no mundo, você também tem que a Coreia do Norte, também naquele ponto, eles revogaram o cessar-fogo deles, entendeu? Então, como eles revogaram o cessar-fogo, que era a única coisa que tinha alguma coisa sobre paz entre eles, você tem efetivamente uma situação ruim atualmente no mundo, minha opinião. Sim, sim. E é aquela coisa, a gente nunca sabe qual vai ser o dominó que vai bater no próximo, né? Não sabe. Então, a gente tem que torcer pela melhor resolução possível. A gente tem que pedir para o povo espanhol, né, o povo catalão, agir com muita ponderação nesse momento, né, deixar essas questões emocionais de lado, agir racionalmente, pensar no futuro que eles estão criando para si, né, independente de que lado esteja, independente se ele é pró separação ou se ele é pró manutenção do status quo, independente, a gente tem que pedir para os dois lados agirem de forma ponderada e razoável. Agir pensando no bem comum de todos. Porque senão a gente está vendo uma série de eventos que a gente não sabe onde vai desembocar. O que está faltando muito no mundo hoje em dia é a razoabilidade, Fábio. Cada um está gritando, berrando mais alto a sua opinião e você não está tendo um diálogo de encontro. E como você falou da questão dos mísseis de Cuba antes, hoje a situação é mais complexa porque nós não temos um mundo polarizado, né? Antes você tinha o lado A e o lado B. Você tinha um mundo polarizado, agora você tem um mundo multipolarizado, que é pior. Você tem o A, B, C, D, o alfabeto inteiro. Pois é. Cada um com a sua voz, o que é bom. Porém, essas vozes muitas vezes são dissonantes. Cada um tem um interesse próprio, né? Que nem sempre concorda entre si. Então, o mundo hoje em dia me lembra muito a história das cidades-estado gregas. Lembra. Toda essa questão do mundo, você lembra muito a questão
você tem as cidades gregas se debatendo entre si, guerreando entre si, até que uma ameaça maior apareça, né? O Fábio, eles não... Olha só, pessoal, vocês que estão assistindo esse vídeo, o Fábio não está subentendendo que vai acontecer uma invasão Klingon no mundo e que os Klingons irão fazer a humanidade se unir e criar a federação. Ele não está subentendendo isso. Não estou falando de uma invasão Klingon, também não estou falando de uma invasão Sith, viu, Erago? Tá? Apesar que a polarização, eu não estou falando de uma polarização entre o lado, o light side e o dark side da Force, tá? Apesar que eu me salvo nessa situação porque não existe a Terra no universo Star Wars, então eu me salvo. Não, como não existe? Apenas não se passa lá o conflito. Não existe, é uma galáxia diferente, cara. Não, existe. É uma galáxia diferente. Existe. É uma galáxia distante. Não, existe uma galáxia. Não, tá, mas não existe. Tá, mas a galáxia que se passa a história do Star Wars não é a mesma. Não é a nossa galáxia, não é a Via Láctea. Mas exatamente. Não existe nada no canon do Star Wars que diga que a Terra não existe. Mas também não comprova o contrário, que ela existe. Entendeu? Nós podemos chegar logo no começo, já deixa bem claro, há muito, muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante. Eu posso ter trocado a ordem das coisas, mas é o que é falado no começo. Sim, mas agora o que nós temos que considerar é que o teu caso é mais provável, entendeu? Você tem evidências de que existam Klingons? Oi? Você tem evidências de que existam Klingons? E mais importante, se existem Klingons, são os Klingons novos ou os antigos? Porque temos ainda o Discovery, que mudou completamente o visual da raça. Você ficou estamos indo para um lado nerd completamente alucinado. Isso é o que acontece quando você fica horas e horas gravando vídeo direto, pessoal. Tá? Nós já estamos desde as 4 horas, agora são 7 horas da noite. Então estamos há 3 horas gravando o vídeo. Esse é um nível de perturbação mental que você chega depois de 3 horas de gravação. Tá bom? Sim, Fábio. Se a gente ficar mais 1 hora aqui, a gente vai ter que chamar uns enfermeiros com uma vitamina H e a gente vai passar o resto do dia numa sala controlada. Nós vamos começar a descer a conversa, vamos começar a falar de Dragon Ball, entende? Do episódio agora entende? Enfim, porque o Freeza quer restabelecer o império dele, né? Exatamente. Bom, a gente já riu bastante agora no final, levamos a coisa a um reduction ad absurdum, né? Com Klingons, o Império Galáctico e até o Freeza, né? O que importa é que agora a gente tem que juntar as esferas do dragão e pedir pro Xenon encerrar esse vídeo, né? Então, pessoal, como sempre, vida longa e próspera. Heran, diga aí... Que a força esteja com vocês, pessoal. E, rapidamente, eu só queria deixar claro que esse não é um assunto encerrado, porque a gente não tem a resolução acontecendo. Novas notícias estão saindo a toda hora. Nos próximos dias teremos ainda mais notícias. E essa é uma conversa que ela pode continuar se vocês tiverem interesses, tiverem perguntas, vocês podem deixar nos comentários. Dependendo de como a coisa seguir, até pode ser que futuramente voltemos a esse assunto, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Sinceramente, eu espero que a resolução seja pacífica e não dê mais assunto para conversa, porque se der assunto para conversa é porque a situação não acabou bem. Exatamente. Então é isso, pessoal. Nós encerramos a conversa aqui. Até mais. Sempre é um prazer te ver de novo para conversar aqui, Irá. Igualmente, Fábio. É muito bom conversar contigo. Tchau, tchau para todos. Tchau, tchau. O Psicético adverte: ceticismo faz bem à saúde. As fontes estarão na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, inscreva-se no canal, deixe seu joinha no vídeo e na página de Facebook. Se desejar, sinta-se livre para compartilhar o vídeo. Caso não tenha feito ainda, clique no sininho do YouTube ao lado do nome do canal para receber as notificações do mesmo.
Vídeos novos estarão disponíveis todas as segundas-feiras. Deixem suas sugestões e perguntas nos comentários ou na página de Facebook. A página de Facebook do canal é a forma mais rápida de receber uma resposta minha a qualquer pergunta ou sugestão. Vida longa e próspera!